Fala comigo, diante do rei. Agora repete, não é o pastor. É diante do rei. O Senhor está nesse lugar, amém? Poxa vida, que coisa triste. Ué, o Senhor está neste lugar, amém? Glória a Deus. E isso nos alegra. A palavra de hoje está em Marcos capítulo 1, versículo de 21 a 31. Oh Deus! Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi Jesus ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. E então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, fala comigo, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Ó Pai querido Deus, eu peço que nesta noite o Senhor possa também falar ao nosso coração. Eu sei que há um propósito teu com esta palavra, e nós queremos expressar a nossa alegria em estarmos diante do Rei Jesus, sabendo que as portas do céu estão abertas sobre este lugar. Não permita, Senhor, que nenhum espírito de contradição, de preguiça, de distração, de discórdia venha a atrapalhar os teus servos. Mas antes, meu Pai, o nosso coração esteja voltado à tua presença, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus, irmãos, porque a palavra é ministrada nesta noite segundo o propósito do Senhor. E Jesus, ele era um sinal de contradição e ainda é um sinal de contradição. O que é que eu estou chamando de sinal de contradição ou de contracultura? É porque nós estamos diante de uma sociedade que ainda vê segundo as aparências, e Jesus vem contradizer aquilo que o olho humano está mostrando. Jesus vem discernir aquele que é verdadeiramente do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Há algo no coração do homem que só Deus consegue sondar. E aquele homem, presta atenção, aquele homem estava lá dentro da sinagoga. Se você conhecer a história da sinagoga, você vai perceber que o judeu, ele interpreta toda a enfermidade como uma espécie de purgação, de pagar pecados, de cumprir uma condenação por pecados. Então, quem entra na sinagoga, entra para aprender, entra para estudar, entra para ouvir a palavra do Senhor e ser instruído nela. E não se admite ali pessoas que sejam contrárias a essa palavra, pelo menos na aparência. Porque isso que a palavra está nos mostrando, irmãos, é exatamente um sinal de contradição de Jesus para os princípios que estavam ali. Quando Jesus entra na sinagoga, a palavra nos diz, né, que eles estavam maravilhados com a doutrina de Jesus, porque os ensinava como quem tem autoridade. O que significa? Significa que na sinagoga, normalmente eles estavam ensinando segundo
pareceres de outros rabinos. O rabino tal falava assim, mas o rabino tal disse assado. E Jesus chegou como quem tem autoridade, ou seja, eu e o Pai somos um. Jesus veio falar daquilo que o Pai estava mostrando. Como autoridade é o autor do texto. Quem tem autoridade é porque criou. Quando eu falo que uma pessoa tem autoridade, é porque ele que criou, ele começou aquilo. Quando eu digo que o pai tem autoridade sobre o filho, eu quero dizer que o pai criou a família, então ele é o princípio de autoridade, amém? Por isso que essa autoridade não deve ser quebrada. E aqueles homens daquela sinagoga ficaram admirados com Jesus, porque ele falava como quem tem autoridade, o que me leva a crer que eles ouviam, mas não estavam entendendo que não era como quem tem autoridade, porque o Senhor era a autoridade. Amém? Da mesma forma que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e sabemos que sobre a minha vida está o Espírito Santo, que é o Espírito de autoridade para ministrar aos nossos corações. E naquele momento ali de sábado, ele estava ensinando na sinagoga e a palavra diz que apareceu um homem possesso de espírito imundo. Aquele homem entrou, estava na sinagoga e ele devia ter muito costume de estar ali. Entrava na sinagoga, ouvia as pessoas falando, discutia talvez com um e com outro, dava opinião, falava acerca das doutrinas que estavam sendo discutidas, mas quando aquele homem entrou, irmãos, ele topou com um pregador, um profeta diferente, e aí aconteceu algo, o demônio se manifestou. Irmãos, deixa eu te falar um negócio, há coisas que nós perdemos por uma espécie de acomodação espiritual, nós perdemos a noção das dimensões espirituais que estão sobre este lugar. Quando nós viemos aqui a primeira vez, quando eu entrei aqui à noite, eu entrei aqui como quem tem autoridade no nome de Jesus, amém? Isto aqui era uma boate gay, isso aqui era uma boate de pecado, demônios habitavam neste lugar. Quando eu entrei aqui, coloquei neste lugar a planta do meu pé, houve uma correria geral nas dimensões espirituais, sabe por quê, irmãos? Sobre a minha cabeça estava o anjo do Senhor falando assim, sai todo mundo daí. Um servo de Jesus entrou neste lugar, amém? É autoridade, autoridade. Quando você põe o seu pé, você assume a autoridade do nome de Jesus. Para que isso aconteça, você tem que ter o caráter de Jesus. Isso não é religiosidade. Religiosidade engana. O que traz libertação é a autoridade no nome de Jesus. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus. Porque no meu nome não há autoridade, mas no nome de Jesus há autoridade. Quando eu entrei aqui neste lugar, demônios saíram. Algumas pessoas falaram, pastor, depois vieram comigo aqui e falaram assim, pastor, esse lugar aqui, olha, eu percebo, pastor, deve estar cheio de demônios. Eu falei, nenhum. Porque no nome de Jesus, quando você chega, eles não têm ousadia de permanecer. Aqui a palavra está dizendo que apareceu um possesso, e o demônio se manifestou e disse, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Por que o demônio falou Jesus Nazareno? Porque o demônio não tinha noção do Cristo, do que ia acontecer. Jesus Nazareno, ele sabia a história de Jesus, mas não sabia o histórico de Jesus. Que temos nós contigo, Nazareno, aí completa, viestes para perder-nos, bem sei que és o santo de Deus, santo é o separado do Senhor. E aí a Rede Record, lá na sinagoga, filmando, né, colocou Jesus perguntava assim, de onde você veio? Você gostava de cantar? Aí o demônio rodava. Não. Jesus virou e falou assim, cala-te.
e sai desse homem. Você pode falar glória a Deus? Quando Deus entra na história, Deus não conversa com o diabo. Deus fala, cala-te e sai. Hoje nós temos um costume, irmãos, na religião tradicional, o judeu, o normativo, o doutrinário, ele começa a achar assim, as manifestações, elas são na verdade coisas da cabeça humana. Então, nós podemos levar o endemoniado para a sala do psicólogo? Misericórdia! Quantas vezes eu vi dentro da igreja, em trabalho de libertação, você está diante de psicólogos que ficavam brancos, igual roxos, diante de uma pessoa que estava manifestando. Me explica aquilo. E quando você chega perto da pessoa, e você fala, em nome de Jesus, sai dessa vida. E a pessoa começa a arfar, e depois começa a se contorcer, e as pessoas que não têm preparo espiritual começam a falar, pastor, a próxima vez que for fazer isso, o senhor não me chama não. Porque nós estamos perdendo a nossa vinculação com aquilo que Jesus estava nos mostrando. O que Jesus está nos mostrando pela palavra hoje, que as aparências enganam ao homem, mas não enganam a Deus. Deus é o mais profundo, é o que conhece as dimensões espirituais que nós estamos vivenciando aqui na terra, mas que não podemos ver. Você acredita que quando você saiu de casa, havia uma batalha espiritual para que você estivesse aqui? Eu creio. Todas as vezes que você fala, eu vou à igreja, você está diante de uma batalha espiritual. Acontece que quando eu me levanto, eu estou diante do Rei Jesus. E aí ninguém pode me deter. Há 10 mil motivos para eu não vir à igreja. Mas há um só que me arrasta para a igreja. É porque eu estou diante do Senhor Jesus. Amém? E é maravilhoso estar aqui. É maravilhoso entender das questões espirituais. Né? Das questões espirituais, reconhecer que o Senhor é Deus. E aí o espírito imundo, né, começou a se debater, gritou e saiu. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, que venha a ser isso? Uma nova doutrina. Irmãos, nós temos o costume de nos prender à doutrina. Não que a gente não deva, mas exageradamente nós acabamos por transformar a doutrina em uma função em si. É importante que a gente tenha doutrina, porque a doutrina nos educa, são os princípios que são expressos na palavra, mas o meio da doutrina é me levar até o Senhor. E eles não estavam acostumados com uma doutrina que desse autoridade sobre demônios. A religiosidade deles era uma religiosidade apenas que fracassava no ir ao fundo do poço. Como é que aquele homem estava lá, de repente, quando Jesus entrou, o demônio se manifestou, porque o demônio não pode ficar perto da luz. Não pode ficar perto da luz. Não há maneira de você pegar e deter o poder de Deus. Deus não divide a sua glória. Não divide a sua glória. E isso é tremendo. Irmãos, você vai fazer trilhões de cursos. E eu estou falando no lugar certo, porque o Senhor colocou um monte de médico aqui. Eu até quando oro ao Senhor, Senhor, o Senhor me acha um cara doentinho? Porque tem um monte de gente aqui que é médico, né? Eu um dia estava, semana passada, conversando aqui, conversei com a Mércia lá, aí eu falei, ela deve ser, tem cara de ser advogada, deve estar fazendo curso de direito. Ela falou, estou fazendo medicina. Eu falei, outra, Senhor, outra. Manda mais advogado para cá, Senhor, arquiteto, psicólogo, né? Mas advogado até que a gente está ficando cheio aqui também, tá? Tiago também, né? Irmãos, eu quero dizer para você que há coisas na história humana que você não consegue explicar se você não chegar para o lado espiritual.
Se você não compreender o lado espiritual, que é exatamente o lado que consegue penetrar no coração do homem e descobrir o que ele traz dentro de si. Você pode vagar, às vezes a pessoa passa uma vida indo a médicos. Vou falar uma coisa para você, abre a sua Bíblia, já está Marcos 5, vamos aqui um pouquinho à frente, Marcos 5. Isso aí vai ilustrar melhor, Marcos 5, deixa eu ver aqui, 25. Quem é médico ou faz medicina, levanta a mão. Isso aí, né? Glória a Deus. Nada pessoal, tá, gente? Nada pessoal. Diz assim, aconteceu que certa mulher, a história é bem conhecida, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos. Senhor, pode falar comigo, Senhor. Devia ser o plano da Unimed, que não era bom na época lá. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Irmãos, aquela mulher, olha só, ela tinha procurado todos os recursos humanos, e não tinha dado certo. Se você lê o livro do Drauzio Varela, como é o nome do presídio? Me fugiu agora. Carandiru. Se você lê aquele livro, é uma coisa curiosa. Chega num determinado capítulo, ele vai falar do pavilhão 9, que era o pavilhão dos crentes, dos evangélicos. Ele fala que as pessoas que entravam lá, eles eram recuperados. Está lá no livro dele. Eles eram recuperados, eles eram restaurados do vício da droga, da cocaína, da maconha, do vício da violência. Tem uma história de um cara que queria se vingar. Quando ele chegou, ele olhou o cara e ele falou assim, eu vou matar ele. Quando ele entrou, ele caiu de joelhos, porque o poder de Deus estava nesse lugar, amém? O Drauzio Varela, ele fala naquele livro assim, que ele só conhece um trabalho de recuperação que dá certo, que é o trabalho de recuperação que os evangélicos fazem no presídio. Você sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está ali, amém? Eu vou repetir para você ter esse impacto dessa palavra. Porque Jesus está ali. Você vai levar anos para entender que há coisas que você só vai resolver pela fé. É a fé que restaura a vida do homem, que salva. Porque o homem está diante do rei. Irmãos, aquela mulher, ela olhou Jesus, ela tinha passado 12 anos sofrendo, a medicina não foi suficiente, havia uma enfermidade na vida dela, e ela chegou e ela tocou na orla do manto de Jesus. Você sabe o que significa isso? Quando eu me ajoelhava junto ao rei, tocava na orla do manto, eu dizia para o rei, rei, sou teu súdito, dependo do teu decidir, eu estou aqui aos teus pés. Era sinal de submissão e reconhecimento de reinado. Ela tocou nas vestes do manto de Jesus para dizer exatamente isso. Jesus, eu dependo da tua palavra. Amém? Amém? E o que me inspira a falar para você hoje, que a sua enfermidade, a sua dificuldade, talvez esteja num coração que não foi quebrantado. O que é o coração quebrantado? É o coração igual daquela mulher. Para você receber de Deus, você vai precisar baixar a sua cabeça assim diante de Deus, para falar, me ajoelho aos teus pés, para você perder a sua altivez e perceber que a resposta vem do trono do Rei Jesus. É diante do trono, é diante do Rei, amém? É isso que pode resolver a sua vida. Por que muita gente não tem resposta? Porque é questão de altivez. De pé, não sabe se quebrantado. Ela chegou, a palavra diz que ela chegou aos pés de Jesus, tocou na orla do manto e foi curada. Há coisas que só Deus pode
fazer e que nem a psicologia explica, nem a medicina explica e que ninguém explica. Como é que alguém pode, dentro de um presídio, ver tantas curas, tantas libertações, pessoas sendo renovadas, bandidos? Nós tivemos, como é que chama aquele senhor que faz trabalho, é Luiz, né? Luiz faz um trabalho tremendo no presídio, ele fala isso para a gente. Ele fala isso. Quer dizer, é preciso tocar na orla do manto do Senhor Jesus para o adorar. Reconhecer que o Senhor é o Rei. E isso às vezes a igreja não sabe fazer. Isso às vezes a igreja não sabe fazer. Nós estamos concentrados naquilo que eu quero. Estou concentrado naquilo que eu espero. E eu quero falar para você, aqui neste lugar, o que transforma este lugar num sobrenatural de Deus não é a palavra do pastor, não é o hino do ministério de louvor. O que transforma este lugar num lugar de Deus não é a voz calma, tranquila e a musicalidade maravilhosa do Júlio, não é. O que transforma este lugar num sobrenatural de Deus é a presença do Senhor como Rei. Se você não reconhecer o Senhor como Rei, a sua vida não se identifica com o caráter de Jesus. É isso que estava acontecendo. Aquele homem entrou na sinagoga diversas vezes e ninguém deu pela coisa. Mas havia um mal ali dentro. O diabo estava ali dentro e ninguém percebia. E muitas vezes isso acontece, né? Isso acontece. Mas quando você se depara com a autoridade de Jesus, em Mateus 28, versículo 18, diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Significa que o nome de Jesus tem autoridade sobre toda a sua vida. Seja aqui, seja no céu. Nada pode escapar. E eu preciso tomar posse disso, irmãos. Eu preciso tomar posse disso. Quero te convidar para vir comigo no livro de Lucas. Você quer ver como que, às vezes, a igreja, ela se distancia daquilo que o Senhor Jesus é? Lucas capítulo 13, versículo 11. Outra cena dentro da sinagoga. Lucas capítulo 13, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vim depois desses dias para ser curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Irmãos, a sinagoga se revoltou com Jesus porque ele curou uma mulher fora do preceito. Era sábado. Deixa eu te falar uma coisa. Eles podiam ter ficado alegres. Estamos alegres porque ela foi curada. Que maravilha. Tinham que ficar alegres porque Jesus tinha alcançado uma pessoa. Misericórdia quando na igreja nós repetimos isso, irmãos. Misericórdia quando na igreja nos falta amor. Nos falta caridade com as pessoas. Nós não conseguimos ver de acordo com o que Deus vê. Deus não vê aparência. Deus vê o coração do homem. Se nós tivermos que nos sujeitar aos preceitos de sinagogas, se nós quisermos nos sujeitar a preceitos de doutrinas de homens, nós vamos voltar ao passado do chicote. E Deus nos chamou para sermos um povo de misericórdia, de amor, de carinho. Porque se Deus me chamou, sendo eu pecador, eu tenho que ser a mesma coisa.
Irmãos, qual é o sinal que Deus te chamou para estar aqui? Qual é o sinal do seu ministério? A palavra é muito clara em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, ainda que eu venha de paletó para cá, você pode falar, glória a Deus, o pastor veio de paletó, né? Ainda que eu venha de paletó para cá, se eu não tiver amor no coração, eu não serei reconhecido como discípulo de Jesus. Ainda que você venha todo vestido bonitinho, bacaninha, de acordo com os preceitos, se você não tiver amor, se você quiser julgar o seu próximo, se você tiver um olhar de juiz e não um olhar de irmão, você não estará tendo o caráter de Jesus. Você não terá o caráter de Jesus. Isso é religiosidade. E isso não é ligação com Deus. Religiosidade mata. Religião nos aproxima de Deus. Quando você pega a palavra religião, ela vem do latim religare. É ligar o homem a Deus. É estar ligado a Deus. É tudo que colabora para que você seja ligado a Deus. Abandone os costumes se eles te impedem de amar o seu próximo. Abandone os costumes. Eu fui uma vez numa igreja. Quando eu cruzei a perna na igreja, o irmão falou, se o irmão continuar com a perna cruzada, o Espírito Santo não vai lhe usar. Eu não queria perguntar nem de que maneira. E eu falei, misericórdia. Misericórdia, quem sou eu para dizer quem é que Deus vai usar? Irmãos, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Ouvi um amém aqui. Deus quer usar a sua vida. Deus não te trouxe aqui para que você esteja feliz da vida. Deixa eu te falar, igreja tem que ser igreja de dons e ministérios. Não é de espectador. Não é alguém que fica vislumbrando. Não, irmãos. Você tem que ser usado por Deus para ser com o caráter de Jesus. Eu quero servir a Jesus, irmãos. Eu amo estar diante do trono de Deus. Eu amo estar diante de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele todas as vezes me mostra que eu não tenho nada para dar para Ele. Mas ao mesmo tempo Ele fala, mas você é especial para mim. Não é? Não tenho nada para dar para Deus. Deus tem o mundo em suas mãos. Deus tem toda a sabedoria. Eu tenho todos os enganos, todos os tropeços, todos os pecados, todas as negações, tudo que poderia afastar Deus de mim, mas Deus olha para mim e fala assim, eu amo você. As pessoas traíram Jesus. Jesus, quando estava na cruz, ele olhou para a cruz, não tinha ninguém lá embaixo. Só tinha Maria. E tinha João, o mais novo. Cadê o pessoal dele? Cadê aquela multidão que acompanhava Jesus? Não tinha ninguém lá no pé da cruz. No Gólgota, não tinha ninguém. Jesus tem que falar, João, toma conta dela. Mulher, fica com João. Ele não tinha a quem delegar os cuidados da sua mãe. Estava sozinho, mas quando ele ressuscitou, ele mandou um recado para os discípulos. Digam a eles que eu vou esperá-los na Galileia. Sabe por quê? O amor de Deus, ele é incondicional. Incondicional. Eu e você, nós somos pecadores, traidores, nós somos vergonhosamente contrários ao amor de Deus, nós somos fracos. Nós ministramos algumas coisas e isso não nos deve levar à soberba, porque a soberba distancia Deus. Mas o Senhor, o amor de Deus é incondicional. Ele se aproxima de todos nós aqui e eu preciso aprender com Jesus. Eu preciso aprender com Jesus. Jesus, diante daquela mulher pecadora, as pessoas falam assim, ai, Jesus foi apanhado em adultério. Jesus estava lá assim, desenhando na areia. Fala, Jesus, ela foi apanhada em adultério. Vamos apedrejar. Vamos jogar pedra. Vai ser bom. Vou dar uma pedrada na cabeça dela, vai falar,
coisa maravilhosa. Jesus olhou e falou assim, é isso mesmo. É isso mesmo. A lei diz isso, né? A lei diz. De fato. A lei diz que você tem que apedrejar a mulher adúltera. Então faça. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E a palavra diz que eles foram largando as pedras. E Jesus olhou para ela e falou assim, mulher, ninguém te condenou não. Ela devia estar medrosa, chorando. Ela falou, não, ninguém. Ele falou, eu também não te condeno. Vai. Deixa eu te falar. Não peques mais. Muda de vida. Muda de vida. É isso que Jesus falou para mim. Muda de vida. Não estou te condenando, não vim aqui te condenar. Muda de vida. Deixa eu te usar. Porque esse é o sinal da presença de Deus no mundo, é o amor. Esse é o sinal da presença de Deus na igreja, é o amor. Igreja que não ama não tem sinal de Deus. É o sinal de Deus. A gente tem uma igreja de oba-oba, de festividade, de júbilo, que a gente quer ver o poder do Espírito Santo se manifestar. Todo mundo quer poder do Espírito Santo manifestar, mas deixa eu te falar uma coisa que não vai te agradar. O Espírito Santo só se manifesta na igreja para exaltar o nome de Jesus, não é para exaltar o nome de ministrante. Ele só é um instrumento que vai exaltar o nome de Jesus, porque o trabalho na terra é de Jesus. O Pentecostes veio glorificar o nome de Jesus. Então é balela você falar que você é poderoso, ora em línguas e pula e salta, mas se você não souber ser instrumento da graça de Deus, isso é tudo inútil. Desculpa, mas você está fazendo uma festa e esqueceu de convidar o Senhor. Os sinais que acompanharão os crentes, os que crerem. E esses sinais acompanharão os que crerem. São esses sinais, irmãos. São esses que eu devo procurar. Não é o sinal, não há sinal que não sejam esses. Eu vou ser identificado na igreja pelo amor e por esses sinais. Eles, em nome de Jesus, expulsarão demônios. Marcos 16, 17. Em nome de Jesus expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Esses são os sinais. Você sabe o que a palavra de Marcos está dizendo? Que os sinais são os dons de Deus. Onde os dons estiverem sendo utilizados, são os sinais de que Deus está presente, amém? É isso que Marcos está ensinando. Todo aquele que tem os dons de Deus na sua vida, tem a presença de Deus em seu coração, não importa quem seja. Não importa se usa piercing, não importa se usa tatuagem, não importa se tem o dedão do pé com um anelzinho, não importa se é gordo, se é magro, se tem cabelo grande, se pinta o cabelo de azul, de verde, de amarelo. Isso para Deus não importa, porque Deus é aquele que vê, não segundo o homem, mas segundo o coração mostra. Deus não escolheu Davi porque ele era ruivo, Deus escolheu Davi porque Davi tinha um coração semelhante ao seu. Amém, igreja? Deus quer amor em nossos corações. Deus quer que você ame as pessoas. O amor é o nosso sinal. É a nossa resposta para Deus. Nós somos uma igreja. Irmãos, nós estamos aprendendo a ser igreja, nós estamos aprendendo a sermos semelhantes a Jesus, a ter o caráter de Jesus. Não adianta eu construir uma igreja apenas de parede e altar e esquecer do conteúdo. Quando eu estive lá no orfanato, eu me senti muito tocado pela presença de Deus na minha vida. Eu senti como se eu estivesse orando ao Senhor ali. Jesus nos levou para lá para que eu fosse expressão de amor, né? E aí quando você pega a palavra que está em Romanos, eu vou terminar essa ministração com isso. Romanos 14, versículo 1, a palavra diz assim: acolhei o fraco na fé,
mas não para debater opiniões. Romanos 14:1. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo, e outro que é fraco come só verdura e legumes. Que antigamente, lá no tempo de Paulo, as pessoas que eram pagãs tinham alguma restrição, os judeus tinham, todo mundo tinha restrição. Então o que Paulo está dizendo? Um crê que pode comer de tudo, e outro que é fraco come só verdura e legumes. Quem come, não despreze quem não come, e quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Está na palavra de Deus, irmãos. Vamos parar de brincar de igreja. Vamos passar a sermos servos humildes do Senhor. Ter o caráter de Jesus significa ter o olhar de Jesus sobre as pessoas. É olhar para as pessoas e falar assim: Deus ama você. Deus ama você e quer você dentro do redil dele. Irmãos, precisamos quebrantar o nosso coração. Trazer amor significa viver em família, com carinho, com afeto, sabendo o alcance e limite de cada um. O meu ministério não pode passar por cima das pessoas. Eu não posso absolutamente usar de costumes para afastar as pessoas. Eu era o pastor lá em Carangola, o pastor da Assembleia de Deus olhou o filho que estava lá com o cabelo puxadinho para cima. Ele virou e falou assim: está excluído da igreja. Eu quando pregava na igreja, o menino ficava lá na porta, olhando lá assustado, ele nem entrava mais na casa do Senhor, ele nem chegava, se aproximava, porque ele tinha medo. O pai o excluiu. Eu levei ele para Itaperuna, participou lá, falei: vai tocar bateria lá na igreja? Não, mas o meu pai, deixa o seu pai para lá. Quem manda na igreja não é o seu pai, é Jesus, amém? Amém. Se o Senhor não reinar nesse lugar, é vão o que eu estou fazendo, é inútil. Deus tem que reinar nesse lugar. Quando eu visitei a casa dele, o pai chorou, porque reconheceu que nós não podemos, nós não viemos aqui para excluir pessoas, nós viemos aqui para julgar pessoas, não viemos aqui para tampar pedra em pessoas, nós viemos aqui para ter o caráter de Jesus, para revelar para as pessoas que Jesus as ama, que o diabo tem medo de Jesus, porque ele é o rei, ele é o Senhor. O Espírito de Deus está sobre este lugar e ele tem que governar o meu coração. Não são preceitos religiosos, não são denominações, mas a igreja do Senhor estabelecida na vida de cada um de nós, amém? E Paulo completa no versículo 17: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós estamos expulsando pessoas, nós estamos julgando pessoas, nós estamos negando o espaço para as pessoas em nome de uma religiosidade que não é agradável a Deus. O diabo não está agindo na roupa que eu uso, o diabo está agindo naquele que rouba o pobre, naquele que rouba o governo, que tira dinheiro, daquele que mata, naquele que explora, naquele que contrata sem pagar o que deve. O diabo usa as pessoas no momento em que eu mato a pessoa com a minha palavra. Eu preciso ser uma pessoa com o caráter de Jesus. É isso que define a minha vida. Jesus nunca pediu para si, ele lavou os pés das pessoas, ele falava: eu vim para servir. E nós, que prepotência, nós queremos uma igreja que nos sirva. Nós queremos uma igreja que caiba nos nossos preceitos, nas nossas coisas. Eu estou olhando aquelas pessoas lá, tem uma mulher lá no Jardim Catarina, com 28 pessoas dentro de uma casa, os criancinhas, uma pequenininha que tem problema nos pezinhos, não consegue andar, um grande que é retardado, a outra que é complexada, um monte de gente que está precisando ouvir falar de Jesus. Você quer saber? Bolas para costumes. Bolas para costume. Se falar para mim que se pintar de verde atrai pessoas para Jesus, eu vou me pintar de verde.
porque eu estou aqui apenas para trazer pessoas para Jesus, amém? É isso que me atrai, senão o Senhor me levaria para o céu. Nós somos igreja do Senhor, salvo engano, trazida, reunida, remida, para trazer pessoas para Ele. E quero encerrar. O amor ainda é a melhor prova de que estamos em Jesus. O amor ainda é a melhor prova de que nós estamos em Jesus. E o maior testemunho de nossa fé frente ao mundo. Não há maneira. Quando Jesus entrou naquela sinagoga, Ele revelou para as pessoas que havia na sinagoga pessoas que conheciam a Deus de ouvir falar, de boca, mas não de coração. Quando Jesus entrou naquele lugar, Ele revelou que havia pessoas ali que não tinham experiências ainda com o Espírito da verdade, que convence um homem do pecado. E exatamente nós estamos aqui, exatamente porque cremos que o nosso coração é o verdadeiro templo do Senhor, amém? Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, que o amor seja a nossa resposta, o amor genuíno, o amor que envolve caridade, gesto de acolhida, de afeto, é isso que é agradável a Deus. Você pode estar muito bonito, eu vou falar, eu tenho muitas pessoas bonitas aqui. Ricardo voltou de lá de fora, olha, está um galã. Sinceramente, está bacana pra caramba. Emagreceu, colocaram esse rapaz para trabalhar lá igual escravo. Né? Emagreceu comendo ovo toda manhã, ovo com bacon, não é isso? Ovo com bacon. Chegava lá, abria, e aí? Será que é igual a casa da minha mãe, Tânia? Será? Ovo com bacon, meu Deus. Ovo com bacon. Emagreceu, está bacana, está bonito. Né? Pastor também está elegante, palitozinho. Né? Mas eu vou falar, meu paletó não prega e não salva ninguém. O meu cabelo está arrumadinho. Né? A Jane até tentou desarrumar com guarda-chuva, né? Ficava tentando furar meu olho ali com guarda-chuva. Meu cabelo não convence ninguém. A verdadeira religião é amar o próximo. A verdadeira experiência com o Espírito Santo é conseguir amar aquele que é diferente do que eu sou. É isso que Jesus fez. E a palavra, eu quero terminar, que Jesus saiu da sinagoga e ele foi lá para a casa de uma mulher que era sogra de Pedro. Dizem que Pedro traiu Jesus porque estava com aquela mágoa. Jesus curou a sua sogra. Né? Brincadeiras à parte, né? Aquilo nunca... Pedro falou, eu tenho uma mágoa muito grande, Jesus. Né? Perdi uma oportunidade. Jesus foi lá, a história termina com Jesus na casa. Sabe por quê, irmãos? Jesus quer fazer milagre na sua casa. Pode ser que você não saiba nem o nome da pessoa, porque você não sabe o nome da sogra de Pedro, não consta. Mas é lá que Jesus quer terminar o dia. Deus, ele passou pela sinagoga, mostrou que na sinagoga quem dominava era Satanás, e foi lá para a casa de Pedro, e ali ele curou a sogra de Pedro, que imediatamente, a palavra diz, passou a servi-lo. Que você possa receber Jesus na sua casa, porque eu tenho certeza que aquilo que falta na sua casa, Ele vai suprir. Aquilo que falta na sua vida, Ele vai suprir. Aquilo que está com defeito na sua casa, Ele vai restaurar. Eu tenho para você o testemunho de uma igreja que tem orado e tem recebido resposta de Deus. Quero dizer para você, coloca a sua vida no altar do Senhor. Leva Jesus para casa, porque igreja não é resposta para ninguém. É se Jesus chegar na minha casa e me curar, aí sim eu serei salvo, amém?